Pode começar? É. Pera, ele tá começando a gravar aqui. Aham. Pronto, tá gravando. Bom, então, boa noite pra todo mundo, né? Não vai ficar pra gravação, só falar, né? Então, hoje a gente vai ter, então, a apresentação do Vinícius e do João, né? Sobre as sessões 35, 36, 37 e 38 desse tempo. E, bom, passo a palavra pra vocês. Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. É, eu fiz a minha leitura com a edição traduzida pela Márcia e eu confesso que, bom, eu segui o texto, eu criei uma espécie de roteiro, mas em alguns momentos eu coloquei palavras que não são tão rente ao texto, assim, não são tão rigorosas ao texto. Mas eu acho que fica o intuito de gerar algumas questões que talvez possam ser interessantes. Eu fui colocando aqui, tipo, coisas que eu também entendo de outros repertórios, como da psicanálise, do Merleau-Ponty, e eu acho que vai ficar bem dinâmico, vai gerar umas questões interessantes. Principalmente em relação ao desejo, que a gente já comentou, né, da dialética do senhor e do escravo. Eu acho que o falatório, curiosidade, o ser aí na cotidianidade como um todo é, torna bastante relevante essa questão do desejo, da dialética do senhor do escravo. Né? Então, vamos lá. Chegamos à parte B do capítulo em que o Heidegger colocou como tarefa, a análise do ser em. Lembrando um pouco a trajetória até aqui, a divisória que ele escolheu foi por primeiro explicitar a constituição existencial do AI, na parte A, e agora a gente vai ver o ser cotidiano do AI, e a decadência do ser AI, que vai ser os parágrafos do João, da decadência, da ambiguidade. Na parte A, sobre a constituição existencial do AI, vimos modos de ser constitutivos, que são a disposição e a compreensão. E logo nesse primeiro parágrafo aqui, introduzindo, né, a seção B, o Heidegger já adverte que os caracteres ontológicos são existenciais e, portanto, não são simplesmente dados. Então, faz parte da sua existência o seu modo de ser na cotidianidade. A tarefa agora é devolver a cotidianidade para as aberturas que compõem o ser no mundo. Com isso, Heidegger levanta algumas perguntas. E eu, resumindo elas, eu coloquei a seguinte questão. Como o impessoal do Seraí cotidiano se articula com as estruturas existenciais? Essa é a pergunta que ele levanta. Essa questão é importante pelo seguinte. O Seraí é o ser lançado no mundo e muito provavelmente alojado na publicidade, né? A não ser que esteja totalmente isolado no meio da floresta, criado por lobos, ele está alojado na publicidade, no discurso público. Pois é esse impessoal que o garante com um certo modo de desejar, e sendo assim, um modo de estar com o outro na tradição. Sabemos como a cristalização é importante para o impessoal, mas vamos voltar ao final da última sessão do capítulo anterior para relembrar um pouco essa questão do desejo e do impessoal. No segundo parágrafo dessa seção 27, Heidegger tratará da relação do ser com, e mais especificamente, do nivelar e do diferenciar do um com o outro. Né? É por reconhecer-se e buscar o reconhecimento na convivência com o outro que o impessoal se solidifica. Cito Heidegger. Não é ele próprio que é, os outros lhe tomam o ser. Talvez seja aqui, talvez seja numa certa antecipação
feita pelo ser aí, no modo de ser na publicidade, que se encontra um pessoal. Ou seja, essa antecipação da tradição, né, do preconceito. Esses modos de interpretar o outro que já levam o preconceito. Os outros são determinados, diz o Heidegger. Não há surpresa. Os outros não são esse ou aquele. Como disse, o ser aí se antecipa e tenta acertar um alvo, nesse caso o desejo. Mas esse desejo não é o desejo de ninguém específico. É apenas uma suposição que se modula a publicidade. Alguma pergunta? Não sei. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, continuando. Voltando para a parte B, né, sobre o ser aí cotidiano, no segundo parágrafo dessa parte da apresentação, da parte B, ele tematiza a compreensão. E de fato, há um problema aqui na compreensão, porque a compreensão é definida como o poder ser do ser aí. Ela dá abertura para a possibilidade, mas ao mesmo tempo se apropria do modo de ser do impessoal, né? Essa é a relevância da explicitação da abertura que traz a cotidianidade. Ou seja, a compreensão, ao mesmo tempo que ela traz essa possibilidade, possibilidades infinitas, né? Ela, ao mesmo tempo, ela dá a possibilidade de um certo, que ele vai colocar mais para frente, né, do desenraizamento do ser, né? Então, ao mesmo tempo que ele abre a possibilidade para inúmeras posições, ele também vai criar esse tipo de autoritarismo, né, da publicidade. Então, já indo para a seção 35, mesmo Heidegger estando muito motivado em se retirar como crítico, né, no começo da sessão e no final da parte B, especialmente crítico da cultura, no caso, é difícil fazer essa distinção, né? Não há sentido pejorativo, diz ele. No entanto, se ele achou oportuno fazer tais ratificações, é porque temos a impressão de uma crítica no que diz respeito a esses modos de ser na cotidianidade, né? É difícil conseguir separar esse discurso, né, ontológico, como ele diz, de uma crítica à cotidianidade, ao discurso público. E ele fala aqui: o discurso, na maior parte das vezes, se pronuncia e já se pronunciou. Ao definir o modo de ser da compreensão e da interpretação do ser aí na continuidade, né? Esse discurso que se repete através da tradição, esse, né, no sentido ali da interpretação do indivíduo com o outro, esse certo preconceito, essa certa suposição sobre o que o outro quer dele. A interpretação é atrelada ao modo de ser. E é no lugar do ser aí que a interpretação está presente e organiza as possibilidades. Então, vai ser a interpretação ali posterior, né, a estrutura da compreensão, que vai organizar essas possibilidades do ser aí. Talvez seja aqui, nessa organização, feita pela interpretação, que está submetida ao total das estruturas de significado, né, a compreensão, talvez a disposição, que o pronunciamento se funda como conservador e mediano. Aqui ele vai introduzir o pronunciamento, né, que, bom, nada mais é que formas de enunciação, enunciado, que se dá diante do outro, diante do espaço público. Pelo menos esse foi o meu entendimento, né? Essa estrutura é a compreensão que precede tanto a interpretação, quanto mais ainda o pronunciamento, né? Como eu já disse. É ela que dá abertura para novas interpretações e articulações conceituais, mas que também permite a tradição, né? Esse impasse da compreensão.
O Vinícius falou alguma coisa aqui? Não, é só na tradução do Fausto, Ah, esse pronunciamento que eu acho que você está falando, ele é traduzido como falatório, falatório. que é Uhum. o título dessa sessão, né? Não, mas ela vai usar o falatório. Ela usa também, usa. É, só que mais pra frente. Mas é o título dessa sessão que ela É, usa? é o título. É o título. Ah, tá. Então, esse pronunciamento, ele é. Onde é que tá exatamente? Você consegue me localizar, assim? Ah, Porque parece, pelo que você falou, é um termo que ela usa na tradução. já está logo no primeiro parágrafo da Daqui. seção 35, ela diz aqui, O falatório, tá aqui, ó. é, Não sei se você consegue ver. logo no É, comecinho diz, tem, o discurso, desculpa, É o título da própria sessão. isso. Tem uma outra, eu não sei qual que é, acho que esse livro é das primeiras edições, mas nas últimas edições ela traduz por falação. Por isso que eu acho que o Falação. Vinícius está destacando. Ela deixa de usar falatório, tanto que o meu já tá falação aqui. O meu Não ainda é, tá. não Que esse que eu tô usando é aquela versão que eu coloquei no grupo de WhatsApp. Não sei se vocês viram, eu coloquei uma versão integral. Então, é essa versão da Vina que consta 35 o falatório e ao longo do texto ela usa o termo o falatório. beleza, então Beleza. fica aí onde eu parei. Bom, então eu coloquei o seguinte, levantando essa questão da tradição e da compreensão como possibilidade, né, talvez essas antíteses, eu coloquei aqui. De fato, o pronunciamento parece ser a chave para o nosso entendimento da fixação, da interpretação, né? Do discurso que fica às voltas em si mesmo. Para isso, Heidegger diz que o discurso não é simplesmente dado, e tentará mostrar como se dá seu modo existencial e a relação com o modo de ser na cotidianidade. Cito o Heidegger aqui. O discurso que se pronuncia é comunicação. Então, é nessa comunicação que se abre um ser, né? Um modo de compreensão para os interlocutores a partir desse referencial discursivo. O que se pronuncia já se pronunciou. O ente referencial é esvaziado pelo falatório, né? O que eu acho que ele está querendo dizer aqui? É nesse estar com o outro, né? Nesse falatório, nesse pronunciamento, que a comunicação ela se dá. E claro, quando você tem um outro, você entra nesse jogo de suposições. O que ele quer de mim? O que eu posso falar para esse outro? Né? Depende da situação, depende de quem é esse outro, mas é o que se dá frente a um outro, sabe? Até essa certa paranoia, né? Digamos assim. Essa criação de sentido excessivo. Então, não há compreensão ampla, né? Só escuta o que já se falou no falatório. O ente, né? O ente, ele deixa de ser, se alguma vez foi, né? Bom, mas o ente não é mais o referencial do que é falado, do pronunciamento, do que é discutido. Na verdade, a própria ocupação se ocupa do falatório, né? Dessa, desse sentido que, de certa forma, usa o ente como uma espécie de engodo, né? Não sei. Só se escuta o que já se falou no falatório. Se pensa a mesma coisa, pois se compreende de modo mediano. Bom, a medianidade, ela faz parte desse discurso, digamos, tradicional. Ela é uma forma de nivelar, né, o ser aí diante da publicidade, diante do estar com o outro. A comunicação não simplesmente partilha o ente referencial, mas coloca os interlocutores em comum numa ocupação com o falado.
Não temos aqui o ente como ocupação, temos o falado. Talvez aqui sendo até uma crítica para o olhar objetivo da ciência, que eu coloco aqui, que foi apropriado pelo discurso mediano, o discurso público, e que substitui a própria coisa, né? A ciência tem essa coisa de não ir para as coisas mesmas, né? Como ele diz em relação à fenomenologia. Ela tende a substituir a coisa pela, digamos, pela ideia da coisa, pela sua objetividade, enfim. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu tô indo aqui. Se vocês deixarem, eu termino sem ninguém falar nada. Eu só não entendi essa última parte, Vinícius. Quando você estava falando sobre a questão de ir às coisas mesmas, você estava falando que ir às coisas mesmas seria essa falatório ou não? Desculpa, não sei se eu entendi. Não. Eu disse que, digamos, o discurso público, ele meio que aprende, ele pega esse discurso da ciência, apropria o discurso da ciência para ele, né? Que é uma forma, digamos, de falatório. Esse sim é uma forma de falatório, né? Substituir digamos, a objetividade pelo ente em si, né? De se ocupar pelo que é falado. Em contraposição ao projeto da fenomenologia, né? Que é justamente ir às coisas mesmo. É isso que eu quis dizer. Não sei se está certo. Confere? Não, eu acho que faz sentido, né? Eu só tenderia a colocar que eu acho que essa questão dessa apropriação, né, pelo discurso da publicidade, ela não se dá só com as ciências, né? Ela também se dá com a filosofia, né? Então, Verdade. pega um termo, por exemplo, da filosofia e aí começa a usar e aí, de repente, se perde, né, o sentido que aquele termo tinha ali originalmente e aí você fala, não, é a questão, a substância é Aristóteles, É verdade, se dá com aí você coloca a tudo. substância química, né, a substância tal negócio, então você acaba perdendo, né, acho que é isso que o Heidegger quer falar, né, você fala sobre, né, mas você não fala aquilo que realmente é, né. Tá aí. Um outro ponto que eu vi que o Yuri também comentou, se quiser ainda, né, continuar nessa conversa, né? Um outro ponto que eu acho relevante assim da gente salientar ainda no primeiro parágrafo. Eu acho que você está no terceiro, né? Se eu não me engano, né? Pelo que eu tô acompanhando aqui. Sim. É isso. Terceiro ou quarto? Quarto, tá, tudo bem. Porque logo no primeiro parágrafo, eu não sei se eu que não prestei muita atenção assim no que você dizia ou, né, ou não, ou se de repente você de fato não tematizou esse ponto, eu acho uma questão de relevância assim para o pensamento do Heidegger em relação à falação e esse termo que a Márcia usa enquanto pronunciamento, né? Eu não sei o que o Fausto ele deve usar para traduzir esse pronunciamento, porque eu acredito que esse pronunciamento não seja a mesma coisa que o Vinícius fala enquanto pensa no falatório. Eu acho que esse pronunciamento é uma coisa que ele é quase que derivado do falatório. E o que eu queria salientar que o Heidegger tem um momento que ele fala assim sobre essa questão da fala, do pronunciamento, que ela revela o próprio lugar em que o ser aí se encontra disposto. É como se ela fosse um lugar da possibilidade de se perceber, vamos dizer assim, ela é um sintoma de qual que é o mundo que está determinando esse ser aí, que está determinando o modo desse ser aí acontecer, que está determinando a compreensão que o ser aí tem de si mesmo, das coisas todas. Eu não sei se você chegou a citar isso ou não. Tem até uma parte do Heidegger que ele vai falar assim, né, aqui na tradução da Márcia, a compreensão que assim já se acha inserida no pronunciar-se refere-se tanto à descoberta já estabelecida e por vezes herdadas dos entes como a cada compreensão de ser e as possibilidades e horizontes disponíveis para novas interpretações e novas articulações conceituais. É como se a fala ela revelasse, né? Então uma fala ela pode ser, não sei, né? Aí já é tagarelice, né? Mas uma fala de certa forma ela pode ser disposta autenticamente, então ela revela
não, né, não sei se isso é muito ideal, atingir esse lugar, um modo de ser que o ser aí esteja na autenticidade, mas ao mesmo tempo ela é capaz de revelar a própria impropriedade, o tá disposto na impessoalidade. Então, acho que a fala, ela revela, entende? Também esse pronunciamento, ele diz o todo do ser aí, né? Ele é só a nível de contribuição. Não sei se você passou por isso ou não. Então, uma coisa que eu fiquei muito curioso e com dificuldade para entender é onde que aqui eu li por pronunciamento, mas como o pronunciamento, ele você diz que ele revela a compreensão, né, como um todo e tal, mas como ele se articula com essa estrutura e como ele não só se articula, mas transforma essa estrutura, sabe, esse todo. Isso que eu fiquei meio boiando em alguns momentos. Não sei se faz sentido a questão. Eu acho que talvez a gente possa tentar entender isso um pouco a partir das outras noções que ele já trouxe aqui, né? Porque o falatório, né, por um lado, ele parece ser a estrutura imprópria do discurso, né? Que é a sessão anterior, né? Então, o que é esse discurso? É a articulação da compreensão e do encontrar-se, né, por assim dizer. Então, essa Calma aí, Vinícius, articulação... travou tudo aqui. Você pode voltar um pouquinho? Ah, tá. Desculpa. Acho que a mim... Não sei se eu tô gravando, aí fica Eu meio acho que ruim foi a assim, minha. mas posso tentar desligar a câmera, talvez. Deixa eu ver se funciona. Não, tá normal a sua, Vinícius. Vinícius Paiol tá normal. Acho que foi do Vinícius. Para mim você não travou Foi não, no meu. Vinícius. Acho que Acho que foi foi o no dele. meu. Foi do Ah, Vinícius. tá. Tá, desculpa. Então, eu acho que se a gente retomar essa sessão anterior, né, ela fala, bom, o falatório é a estrutura imprópria, né, do discurso. E o discurso é essa articulação compreensiva, né, do que tem em mente também o encontrar-se, né? Então, o discurso é quase como se ele fosse o resultado, né, por assim dizer, da sua compreensão e do seu modo de encontrar-se, e ele se dá nessa articulação, né? Então, o discurso se dá nessa articulação. Então, nesse sentido, né, o falatório, ele também mostra algo. Acho que é isso que o Lucas está tentando falar, né? Então, a partir do momento em que você diz algo, ele já mostra do ponto onde você está partindo da sua compreensão e de como você está se encontrando naquele momento, né? Então, por exemplo, se você passa por um exemplo bem bobo, né? Você passa por várias pessoas ao longo do dia e aí você vai lá e pode ir dando bom dia para cada uma delas, por assim dizer, né? Então, só que você está realmente querendo desejar um bom dia para essas pessoas? Então, tipo, você está partindo de um ponto na qual você não está exatamente se importando com essas pessoas, você está ali num contexto de educação, né? Né, você está querendo só não fazer uma desfeita, esse tipo de coisa. Você não está com uma falando, nossa, quero muito que você tenha um bom dia realmente, assim, né, por assim dizer. Então, mesmo nesse simples falar um bom dia, já revela da onde você está partindo quando você fala. E aí eu acho que, nesse sentido, o que ele está tentando tematizar como falatório é justamente, bom, essa estrutura mais global, assim, né, dessa impropriedade que a gente lida, né, ao longo do tempo. Deu para pegar aqui um pouco. Valeu. Bom, deixa eu ver aqui onde que eu parei agora. Bom, vamos voltar então um pouquinho do começo do parágrafo, que eu acho que eu já tinha iniciado. A comunicação não simplesmente partilha o ente referencial, mas coloca os interlocutores em comum numa ocupação com o falado. Não temos aqui o ente como ocupação, temos o falado. Talvez aqui sendo essa parte da ciência que eu tinha falado, né? Talvez aqui sendo até uma crítica para o objetivo da ciência, que foi a objetividade da ciência, que foi apropriado pelo discurso mediano, que substitui a própria coisa. Bom, aqui o Vinícius já comentou que
Isso bem não acontece só com a ciência, né? Acontece com a própria filosofia e, creio eu, com outros modos de conhecimento, arte, sei lá. Não toca numa referência ontológica primordial, né? Esse discurso. Não se apropria de modo originário do ente. Talvez dizendo aqui sobre o desvio que fazemos em relação às coisas mesmas. Até mesmo em nome dessa objetividade. Aqui eu dei aquela continuidade em relação ao discurso da ciência. Mas, talvez não tenha sido apropriado. Heidegger fala sobre um caráter autoritário do falatório. E realmente é difícil pensar diferente de uma certa medianidade. Mas se somos interpelados por esses pronunciamentos, né, por essa falação, o somos sem precisar de ninguém, servindo voluntariamente a esse impessoal. Bom, como o Vinícius tinha comentado, é difícil você sair dessas ocasiões, né, que você se vê, por exemplo, sendo educado ao falar bom dia para outra pessoa, e caso você não fale, você corre o risco de talvez ser mal interpretado, enfim, de ser talvez chato. É apresentado também o caráter fora do oral, né, que seria através da escrita, e ele chamou de escritório. Na tradução aqui tá escritório. Eu fiquei pensando, né, tipo, como esse escritório, ele é muito relevante hoje em dia, talvez até mais do que essa certa falação oral, por conta das redes sociais, da internet, né, dessa escrita que fica, tipo, permanente nas redes e que é suscetível de ser pronunciada, repronunciada, enfim, ser repetida. Vinícius, Oi. só para eu consultar, esse daí é no parágrafo 4, quando ele começa uma linha. Além disso, o falatório não se limita à repetição oral, mas se alastra pelo escrito como. Isso. Escrevinhação. É o parágrafo É, 4. nossa, essa parte aí, né, que eu li. Aham. Fica até estranho, né? Escritório. Como que tá nas outras traduções? Na tradução do Fausto Escritório. tá escrevinhação. Da Márcia também. Escrevinhação. Pelo menos a edição que eu tenho, né? Escritação acho que ficaria melhor, né? Seria a melhor tradução para o termo de escrituração. Porque escritório. Escritório em português Fica é muito outra estranho. coisa. Não tem nada a ver com Sim. escrita. É, É o é, problema das traduções muito técnicas, né? Eles ficam sim. preocupados muito em fazer a tradução técnica do original e às vezes criam alguns Frankensteins, né? Como o Mas escritório. é muito difícil essa linguagem dele. Tipo, quando, por exemplo, na sessão que ele fala sobre a primeira vez sobre a publicidade, eu realmente achei que era publicidade, assim como a gente entende, né? Do mercado, enfim. Aí eu fiquei boiando. Aí quando o professor falou, putz, faz todo sentido. Agora faz muito Uhum. mais sentido. Que escritório é no sentido de escrituração, né? De coisas escritas. É. Bom, justamente essa, continua aqui, justamente essa falta de compreensão sobre o referencial e a fixação no que é falado e no que já se falou, que favorece o acesso à publicidade, né? Como a gente falou aqui do bom dia e tal. Pois é quase um modo de defesa, assim, de não se apropriar de modo autêntico e de continuar no discurso comum, né? Porque é nele que a gente encontra uma certa seguridade, né? Uma certa, uma certa forma de reconhecido que você já espera, ou que, né, que não seja tão problemática, digamos assim, para suas próprias questões, eu acho. Novamente, o problema aparece aqui nesse parágrafo 6. Né? Eu estou já no parágrafo 6. Eu acho que eu contei diferente, mas tudo bem.
o discurso que permite a abertura é também o que permite a possibilidade de se tornar o falatório, que eu acho que foi o ponto que o Lucas tinha comentado, né? Não sei, quando ele tinha falado que eu já tinha passado e tal, né? Remete ao primeiro parágrafo. Então. É o que permite uma compreensão do ente referencial, mas que também torna possível o enclausuramento do ente na ocupação do que é falado. Aí, citando aqui o Heidegger, né? Para isso, porém, não necessita da intenção de enganar. O falatório não tem um modo de ser em que apresenta conscientemente algo como algo. Isso diz o texto na íntegra, né? E eu coloquei aqui que a interpretação, né, o ser tempo parece, a interpretação em ser tempo parece ser anterior à própria linguagem. Por isso que eu fiquei muito, tipo, fiquei meio confuso, assim, né? Como que ele pode colocar o falatório? Tudo bem que é o todo, né, da continuidade, da estrutura, da disposição, da compreensão, mas como ele pode colocar essas coisas, tipo, anterior à própria linguagem, assim, nos modos de enunciação? Enfim, isso foi uma coisa que eu fiquei me perguntando muito. Mas que, pelo menos em Ser em Tempo, é a forma que ele traz, né? Essa interpretação quase como uma manifestação da compreensão. Né? O algo como algo indica uma circunstância de interpretação que não é propositiva, mas referencial do ente como alguma coisa dentro do ambiente que ele está. Como um sofá, como uma cadeira, como uma porta. Então, o algo como algo toma o ente assim na sua circunstância. Né? Mas ele fala aqui desse algo como algo anterior à linguagem e de uma forma não consciente. Aí eu fiquei me perguntando, pô, será que ele evita a palavra inconsciente aqui? Será que isso... Ele está falando sobre o inconsciente sem dizer essa palavra? Né? Não sei se alguém quiser falar alguma coisa a respeito. O que o Heidegger tem sobre essa questão do inconsciente? Ninguém? Olha, assim, eu tenho bem pouca noção, assim, de como Heidegger... Eu acho que ele não vai por esse caminho, né? Eu acho que ele é dos que rejeitam totalmente psicanálise, assim, por assim dizer. Embora eu acho que o que ele está tentando focar aqui seja um pouco esse aspecto que a psicanálise tenta dar conta com o inconsciente, né? Só que ele tá mobilizando outro tipo de estrutura aqui, né? Tá mobilizando uma estrutura existenciária, né? Que é histórica e tudo mais. Então, existem diferenças, assim como ele mobiliza. Porque, por exemplo, na psicanálise você tem a estrutura do eu, do ego, do superego, assim, né? Então, aqui ele não tá sugerindo algo semelhante a esse tipo de coisa, né? Ele está sugerindo, bom, já existe um certo dado, uma certa compreensão prévia, né? Não é exatamente um superego, não é exatamente um inconsciente, né? Mas tem pessoas que fazem essa aproximação, assim, tem um livro, tem um capítulo, né? Você já deve ter até visto por aí, né? Aquele 6 lições sobre ser e tempo, que é um livro pequeno do Ernest Stein. Tem um dos capítulos dele, ele tematiza a relação do Heidegger com Freud e com Marx, né? É um capítulo que, assim, quando eu li, eu boiei um pouco, mas que ele tenta fazer esse tipo de relação. E, bom, e tem outros freudianos, por assim dizer, né, que tentam pegar um pouco do Heidegger. Isso mesmo. Isso que eu estava pensando. O professor Loparic, ele tem uma tentativa assim muito empenhada de ligar o Heidegger com né, esses pensadores da psicologia, da psicanálise. Tem vários artigos dele, inclusive. Tem uma revista, né, que ele faz, olha eu falando mal o nome aqui, né?
uma revista da qual ele faz parte, Natureza Humana, né? Que ele sempre tematiza a possibilidade de ligar o Heidegger com esse tipo de coisa. Tanto que ele tem uma crítica, né, que o pensamento do Heidegger é para o homem europeu, de classe média alta, porque o consciente desse homem europeu que coincidiria com o que o Heidegger escreve é uma viagem, assim, né? Mas é interessante também, né? Tem sua validade. Interessante. Bom, eu falei aqui então que sim, o Lacan ele não era só amigo do Heidegger, como ele era um bom leitor de Heidegger. Tipo, em relação ao impessoal, eu tive uma impressão assim que é muito paralela ao que o Lacan chama de grande outro, né? Que é esse tesouro dos significantes que ele chama, que tem a ver com a linguagem. Por isso que deu um bug assim na minha cabeça, essa compreensão ser anterior à linguagem, enfim, mas não tem nada a ver mesmo. Não, reza a lenda que ele realmente teve uma influência bem grande nessa proposição do. Do Esqueci esse Lacan, termo que você falou, do Lacan, nesse termo o aí grande outro. especificamente. O grande Grande outro. outro. Uhum. Mas os psicanalistas não gostam muito, não, assim. Eles falam que tem outras referências, assim. Então, eu não sei. Não sou especialista para falar o que é e o que não é. Então, eu coloquei aqui que o falatório parece um sistema que fecha o mundo, né? E que dá as voltas em si mesmo quanto uma compreensão, né? Eu acho que eu tentei trazer esse aspecto repetitivo do falatório aqui, como um certo, como eu já disse, um clausuramento. Não sei se está correto falar assim, mas foi a minha impressão. Aí o Heidegger usa uma palavrinha aqui que ficou, né, para mim meio bom. Vamos lá. É usada aqui a palavra reprimir, assim como postergar e retardar para evidenciar a forma em que o falatório lida com uma questão. Bom, basicamente, né, dispensa as questões e tenta se manter ali, né, naquela repetição. E eu coloquei aqui que me parece assim, tipo, tem um paralelo com a clínica, com a prática clínica da psicanálise, porque o analista ele tem que lidar com esse recalque do analisante e a resistência dele, né, para falar. E o analisante meio que dá as voltas por algum significante, né? Ele repete o discurso, há uma certa repetição, tanto que tem um dito do Freud que a clínica se constitui no constitui repetir e elaborar, né? Relembrar, repetir e elaborar. Então, esse tema da repetição ele é também constante na psicanálise. E eu fiquei me perguntando aqui o quanto esse reprimir e se distanciar da questão, por mais que você fique às voltas nela, também é uma questão clínica, né? Então, continuando. Vinícius, onde é que Oi. estava essa parte onde ele cita esses três termos? Deixa eu ver aqui. 7º parágrafo, né? Damares, pelo menos. Na última linha do 7º parágrafo. Ah, tá. Achei. Obrigado. Sim. Referencial com base nessa pretensão de reprimir, postergar e retardar toda e qualquer questão em discussão. É isso aí. Bom, eu coloco aqui que o Heidegger, pelo menos no meu entendimento, ele quer nos mostrar como essa compreensão, né, tira o ser aí da sua própria estrutura de possibilidade mais essencial e o coloca numa existencialidade desenraizada, né? Que ele mesmo, ele usa esse termo, né? Desenraizado. E que está no contínuo desenraizamento.
Talvez não seja muito rigoroso dizer isso, né? Não sei o que foi rigoroso até agora na minha apresentação, mas o que me parece é que o Seraí ele é alienado, né, a esse discurso da publicidade, pois é como se fala no impessoal, deseja como impessoal, enfim. E a realidade é essa coisa pública, né? É essa relação com o impessoal e essa autoevidência e autocerteza que o Dazar e o Seraí têm na interpretação mediana. Bom, esse foi meu comentário em relação à sessão 35. Eu posso passar para a sessão 36 ou vocês querem falar alguma coisa? Não sei. Eu só queria acrescentar realmente que esse termo, que ele usa, né, o desenraizamento, é bastante importante mesmo, assim, para ele, né, porque tem a ver todo com aquela questão da falta de solo, da falta de sentido, da falta de segurança, né, por assim dizer, que que o Dasein meio que se perde, né, por assim dizer. Então, o ideal, né, eu acho que, embora ele realmente não caracterize exatamente como uma crítica, né, eu acho que como você bem apontou, fica um pouco ambíguo, né, eu concordo com você que fica um pouco ambíguo como ele cita o falatório, que é toda uma questão sobre essa publicidade, de como ele usa ela também, mas eu tenho também a impressão de que essa questão talvez se ilustre, né, nessa questão de você ganhar, não necessariamente você deixar de usar, por exemplo, uma determinada linguagem ou uma outra determinada linguagem, né? Mas é você ganhar a segurança daquela linguagem, ou seja, você saber de que maneira ela está enraizada no seu discurso, da onde ela vem, o que faz com que você age de determinada maneira, né? Por assim dizer, deseje de determinada maneira, né? Como se você precisasse assegurar, assim, né? Em um, em um termo bem pouco preciso, né? Seria como se você tivesse se conscientizasse, né? Desse lugar onde você ocupa, né? Dessa questão. Né? Então, acho que talvez seria nesse sentido. Você E meio eu não que sei. reconhece, né? Você reconhece Isso. essa posição. E eu pensei que até que ia rolar, que as pessoas às vezes mais jovens que eu não sei, eu sou da idade de vocês, acho também. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Eu tenho 22, então. Mas, por exemplo, eu acho que esse fenômeno do falatório ele fica muito claro. Não sei se vocês já viram aquele filme do Waking Life. Já. É um filme que o pessoal da filosofia normalmente vê, assim, é justamente aquele diálogo que ele tá passando pela menina e a menina para ele. Você pediu desculpas. Poxa, você não quer parar de me tratar como formiga? Me trata como uma outra pessoa, como um outro ser aí, não me trata como essa coisa que já tá dada, me trata com reconhecendo o meu caráter, né, por assim dizer. Então, eu acho que ele fica bem expresso nesse filme, nessa passagem desse filme, né? Eu fiquei curioso com uma coisa agora que você comentou sobre o desenraizamento. Eu acho, é um spoiler, né? Mas deve ter uma relação com a angústia, né? Não sei se você pode falar alguma coisa, se eu comentar alguma coisa sobre a relação do desenraizamento com a angústia. Tem, mas a gente vai chegar lá, eu acho. A gente pode guardar. Beleza, é que eu fiquei meio curioso agora. Bom. Só para matar essa curiosidade, então, né? A questão é que, por estar relacionado a esse caráter que acho que o João vai falar depois, né? Sobre essa questão da dejeção, né? Por assim dizer. A Dejeção? decadência. Decadência. Na tradução do fala. Decadência, acho que nos dois traduz do mesmo jeito, né? Uhum. Mas é que é justamente essa questão de como é que o ser aí está disperso, né, pelo mundo, ele não consegue se encontrar pelo mundo e isso gera uma angústia, depois vai gerar uma angústia nele, né? Então, de alguma maneira, a própria existência dessa impropriedade vai o que também garante que exista uma angústia através da qual você consegue ser
próprio, né, por assim dizer. Então, tá nesse ciclo, né, por assim dizer, nesse caminho mesmo. Saquei. É tipo, como se a angústia meio que apontasse mesmo para esse desenraizamento, ou para o que se desenraiza, não sei. Não sei se eu entendi bem. Mas enfim, legal, interessante. Manteve a minha curiosidade. Foi bom nesse sentido. Então, passando para a seção 36, a compreensão já foi abordada como lumen naturale. Naturale. Heidegger volta a essa metáfora do lumen para analisar agora, para pelo menos, né, colocar o ponto da curiosidade. Então, só voltando um pouquinho para o que é essa metáfora que ele usa, né? Por compreensão como lume natural, podemos entender um lançar da claridade que se apropria dos entes e dá ser. É a abertura fundamental que permite a possibilidade, né? Essa, não sei, eu acho que o Lucas que tinha comentado sobre isso, não sei se está correto essa minha interpretação sobre a luz. É mais ou menos isso? Ok. É importante essa demonstração, pois será abordada a curiosidade como uma tendência ontológica do ser aí para o ver que é próprio da cotidianidade. Esse ver ontológico não se confunde com o ver perceptivo, nem também o ver não se limita ao ver do logos, né? No sentido de entender. O ver aqui é um modo do ser aí, que possibilita esse logo. Enfim, isso é perceptível, eu acho também. Então, o ver é uma tendência da cotidianidade e é, portanto, existencial. Essa compreensão do ver diferencia o Heidegger da tradição que entende a descoberta do ser através de um ver puramente intuitivo. Que eu imagino que seja o caso, né, do Husserl, do Hegel, que tem essa coisa, principalmente no Husserl, né, dessa intuição pura, né, e, inclusive na redução fenomenológica do Husserl, é o que diferencia, né, o Husserl do Heidegger bastante. A redução fenomenológica do Husserl justamente essa, talvez, não sei, estou, né, tentando lembrar aqui, mas essa intuição pura das coisas mesmo, né, quase algo quase platônico, né, não sei. E então, Heidegger usa uma passagem de Confissões do Santo Agostinho para evidenciar os sentidos, como os sentidos se apropriam do ver, né? Então a gente vai ver como através dessa citação que o Heidegger faz do Santo Agostinho, como é, os outros sentidos, o próprio entendimento, como eles se apropriam desse ver, né? Então cito aqui: o ver pertence propriamente aos olhos, mas empregamos essa palavra ver também para os outros sentidos, quando a eles recorremos para conhecer. Com efeito, não dizemos ouve como brilha, ou cheira como brilha, ou saboreia como resplandece, ou palpa como irradia, mas nisso tudo dizemos vê. Dizemos que tudo isso é visto, mas também dizemos somente olha como resplandece, coisa que só os olhos podem perceber, né? Também dizemos, olha como soa, olha como cheira e olha como é duro. Parece, né, que realmente o ver ele tem uma primazia em relação aos outros sentidos e todos os sentidos podem ser remetidos a ele, né? É muito interessante isso. Uhum. Que, na verdade, ele faz uma análise, como eu posso falar, do embaralhamento dos sentidos.
sinestésica, lembrei a palavra. Sinestesia, essa Que é o embaralhamento dos sentidos. Você perceber algo que é típico de um determinado sentido com o outro, como, por exemplo, falar um cheiro doce. Uhum. Então, doce é relacionado com a gustação, cheiro com olfato. Mas é mais incomum esse exemplo, né? O que ele está querendo dizer aqui é que o ver, ele se sobrepõe aos demais. E ele aparece o tempo todo. Demais, e você pode perceber as características de um sentido que não pertence à visão a partir da visão. Que eu falei essa história do cheiro doce, que é o exemplo mais bobinho que pode existir de sinestesia, né? Tem alguns mais complicados, mas o cheiro doce é o mais bobinho. O Heidegger é um pouco acima do cheiro doce, que é a ideia de que você pode perceber todas as sensações dos sentidos que não pertencem à visão através da visão. O Merleau-Ponty fala bastante disso, eu acho, quando ele diz desse total dos sentidos e como, por exemplo, se eu perco um sentido, afeta todos os outros, assim. Isso é totalmente diferente da sensação, né, do que a ciência traz como sentido, como se fosse algo totalmente abstrato, separado um do outro, né? A gente tem o toque, o olhar, enfim. São classificações fechadas, né? Sim. Classificações fechadas. Eu só posso sentir cheiro através do olfato, não posso sentir através da gustação, através da visão. E o Heidegger propõe justamente o contrário, que é uma hierarquia entre os sentidos, na verdade, ele propõe, né? Que a visão eu posso captar as sensações dos outros sentidos. Sim, realmente. Então é praticamente uma hierarquia que ele coloca aqui. Posso só comentar rapidinho? Claro. Que eu acho que talvez não seja tanto uma discussão em relação aos sentidos, né? Eu acho que talvez seja por isso que eu ia até digitar, mas resolvi falar, mas que talvez não seja exatamente essa questão de uma sinestesia, né? Mas talvez porque o uso do ver, né? Ou pelo menos o uso linguístico do ver, ele consegue exprimir diversas situações. Né, e não só situações sensitivas, né, mas também situações intelectuais, né, como por exemplo a questão do lume natural. Então, por assim dizer, o ver aqui, eu acho que ele tem mais um significado ontológico, né, que permite, né, realmente tem uma questão hierárquica, mas esse ver aqui não é o ver sensitivo, né, é o ver, esse ver ontológico que ele está puxando, né, esse ver ao redor, que está nessa conexão com a compreensibilidade, assim, né? Só para não achar que é uma questão de sensações, por assim dizer. Sim, eu acho que realmente não é o caso. Eu tinha comentado no início da citação dele de Santo Agostinho, né? Mas realmente o que sobressaiu aqui no nosso diálogo foi o sentido, a questão do sentido. Bom. Onde eu parei? Diante dessa primazia do ver, o Heidegger faz uma seguinte pergunta: o que se passa com essa tendência de somente perceber? Que constituição existencial do ser aí pode ser compreendida através do fenômeno da curiosidade? Uma coisa que eu fiquei meio me perguntando assim é que ele passa realmente dessa primazia do ver, né, para a curiosidade, que é mais ou menos uma dispersão, né? Uma dispersão um repouso da ocupação, um certo retiro da circunvisão, e nisso essa dispersão da cura, né, da cura, eu acho. E eu não entendi muito bem, a gente vai chegar nisso, mas eu não entendi muito bem esse pulo, né, do ver, da primazia do ver para essas questões. Mas vamos indo que talvez a resposta surja, a gente comenta, não sei. Para responder, será deduzido da ocupação, a circunvisão, um modo de ser flutuante do ser aí. A ocupação está orientada pela circunvisão.
sendo essa última o que possibilita o contexto, é o como saber, sendo essa última que possibilita o contexto. É o saber como, é a visão que está envolvida em, ou ao olhar em volta. A circunvisão já é compreender como o senso comum compreende. Dito isso, o Heidegger liga o repouso da ocupação à circunvisão. Há a possibilidade de um repouso da ocupação em que ela mesma não desaparece. Mas, no entanto, a circunvisão, essa sim, tipo, ela se libera, não está mais comprometida com o espaço em volta, com algum fazer, com o trabalho, né? Ele fala no texto, ele usa a palavra trabalho. Bom, então cito aqui o Heidegger: no repouso, o cuidado se recolhe à liberdade da circunvisão. Então, é como se nesse repouso da ocupação, né, o cuidado que ele está, de certa forma, atrelado à circunvisão, não sei, ele também se dispersa, né, junto com as coisas em volta, assim. Não há mais ocupação com as coisas em volta. Me parece que, por essa liberação da circunvisão, temos uma modificação no cuidado. Se a circunvisão tem a característica do distanciamento e o cuidado no repouso da ocupação se recolhe a essa liberdade da circunvisão, que é não ter nada à mão para se ocupar, o próprio ser aí se desfoca do mundo. Aí eu dei um exemplo. Tentamos olhar para um objeto, mas esse objeto ele tem um fundo, né? Não dá para distinguir o objeto do seu fundo, né? A questão toda da Gestalt. Mas quando você tenta olhar para todos os cantos, digamos assim, quando você tenta olhar para tanto com o objeto que está na sua frente, quanto para o fundo, para as coisas que estão no fundo, o que vai acontecer é um desfoque total de tudo. Assim, você não vai conseguir enxergar nada. Né? E eu acho que, na minha compreensão, é meio que ele fala que, ao tentar se ocupar dispersamente de tudo, o que vai sobrar é uma dispersão do próprio cuidado, assim. Eu não sei, eu acho que ficou meio confuso. Vocês podem comentar? Tem alguma coisa para dizer? Vinícius, Lucas? Eu acho interessante, bem na linha do que você disse, assim, né? Até tem uma citação do Heidegger que ele fala sobre essa situação em que o ocupar ele se torna no fundo, bem na superfície da coisa, né? Não é tão fundo assim, mas que essa ocupação, se ela é disposta a partir da curiosidade, a circunvisão, ela nunca consegue se aproximar daquilo que está à mão. Ela permanece sempre a cada vez num distanciamento, né? É como se a gente nunca se encontrasse com a coisa mesmo do trabalho. Então, o trabalho se torna irrelevante, porque a curiosidade, ela passa por cima das coisas de uma forma muito apressada e quase que sem sentido, né? Você não, o Seraí, ele não se enraiza, ele é completamente desenraizado, né? E tem uma citação do Heidegger que eu acho interessante citar, enquanto você falava, eu lia, a circunvisão liberada já não tem mais nada à mão, de cuja proximidade tivesse de se ocupar, sendo essencialmente distanciando, cria para si novas possibilidades de se distanciar. Isso significa, tende e se movimenta partindo do que se acha mais proximamente à mão, rumo ao mundo distante e estranho, repousando e permanecendo à cura
transformando-se em ocupação das possibilidades de ver o mundo somente em seus aspectos, né? Parece que não tem apropriação, não tem... tem aquela coisa do Nietzsche, é claro, né? O Heidegger, eu imagino que ele iria se revirar no túmulo, né? Mas seria seria quase que como uma proximidade com o trabalho, com a coisa da vida, que se transforma numa segunda natureza, né? Daquele que faz, né? Então, o Van Gogh, né? A coisa da pintura se transforma para ele quase que como que o ar que ele respira, mas parece que a coisa da curiosidade, não existe isso, né? A coisa da curiosidade, ela vê de aspecto, ela vê de revesgueio, assim, né? Não tem calma para a coisa, né? Não sei se é calma também, mas não tem muita preocupação em se familiarizar, né? Eu imagino que seja algo nesse sentido, né? Pela minha leitura. Interessante. Bom, já estou terminando aqui, eu acho que eu passei um pouco do meu limite, mas já está acabando. Então, na curiosidade, há sempre novas possibilidades, o que desemboca numa impermanência no mundo circundante das ocupações e a dispersão em novas possibilidades. Mas é por ter pares para se agarrar que a curiosidade, em sua dispersão, se transforma em desamparo. Assim, a curiosidade, como falatório, é um modo de ser do impessoal. Faz parte do desenraizamento constante, em que o ser aí é submetido nesse modo de ser. Aí eu cito ele para finalizar. A curiosidade, a que nada se esquiva, o falatório, que tudo compreende, dão ao ser aí que assim existe a garantia de uma vida cheia de vida, pretensamente autêntica. Bom, no meu entender, o ser aí está tão preso, né, nessas questões da curiosidade, do falatório, né, desse tudo compreender, do nada se esquivar, que ele tem, mas mesmo assim ele tem a pretensão de uma vida autêntica, né, essa vida cheia de vida. Mas ele não consegue reconhecer a sua própria situação, sabe? Acho que essa é a minha interpretação dessa citação dele. Enfim, acho que esse foi o final da sessão. Se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, passo já para o João. Alguém tem pergunta do Vinícius? Vinícius, microfonia. Eu não estou ouvindo o que você está falando. Eu estou desligado também, né? Estou desligado. Oi, tá ouvindo agora? Uhum. Tá dando microfonia, desliga o seu áudio. Desculpa. Tá dando... Vou mutar aqui. Okay. Boa noite, então eu vou falar da segunda parte, que é o 38, que é a 37, relacionada à ambiguidade, e a 38ª, a decadência e externo-lançamento. Ambiguidade, a decadência e externo-lançamento na tradução da Vilma. Bom, com relação à primeira parte, a parte 37, são 9 parágrafos, não são parágrafos muito longos. Está todo mundo me ouvindo? Faz um sinal só para eu... Beleza. Não são parágrafos muito longos, são 9 parágrafos. Eu optei por escrever um resumo sobre isso, das impressões que eu tive, até pensando no trabalho final que a gente vai ter que apresentar por escrito, né? Então, eu vou começar a ler. Quem tiver dúvida pode me interromper a qualquer momento, ok? Então, vamos lá. No cotidiano, os seres humanos estão inseridos em uma compreensão mediana e superficial. E por tal fato, tem-se uma impressão de que plenamente o outro, mas não... Impressão de que conhecemos plenamente o outro, mas não conhecemos sequer a nós mesmos. Estamos sempre no âmbito do outro, somos o que nos ditam. Nunca olhamos para nós mesmos, nunca procuramos saber o que realmente somos, o que nos é próprio e aquilo que realmente é nosso.
Estamos sempre preocupados com a vida dos outros, com o que usam e que fazem. Então, devido a esta forma ambígua em que se dá a presença cotidiana de pensar que se conhece a si mesmo e aos demais, mas no fundo não se conhece. Não podemos distinguir o autêntico do inautêntico, ou seja, no cotidiano temos a pretensão de que tudo é compreendido e visualizado autenticamente, ou seja, aquilo que se compreende e visualiza-se é feito de forma original, de forma única, mas apesar do ser humano empenhar-se pela autenticidade, o que se tem é uma compreensão mediana, na qual se compreende tudo de maneira superficial, que é o caráter ambíguo, pois não se tem contato com o fundamento daquilo com que se lida, nem apropria-se das coisas. Ademais, ambiguidade do cotidiano é que às vezes parece que nada é compreendido, quando no fundo já foi. Nessa ambiguidade também ocorre a possibilidade da presença, além de saber falar sobre o que ocorre, falar também do que vai acontecer e o que se deve fazer. Todos já compreenderam e pressentiram o que os outros compreendem e pressentiram. Dessa maneira, o que é realmente autêntico não se revela como tal, e o que não é se mostra como autêntico através do que se ouviu dizer dos outros. Na hipótese em que aquilo que se foi pressentido inautenticamente no falatório vem a acontecer, a ambiguidade logo fará com que se perca o interesse pelo fato, pois, através da realização do que foi pressentido, a presença não olhará para o outro, e sim para a sua própria vida. Dessa forma, o falatório e a curiosidade perderiam sua força, uma vez que a impessoalidade, caráter marcante da vida cotidiana, sairia de cena. Então, estes fenômenos se defendem, levando a presença a constatar que tal pressentimento qualquer um poderia ter tido, pois, uma vez que o homem está sempre lançado nas relações com os outros, as coisas e consigo mesmo, o pressentimento poderia ser comum a todos. Dessa forma, o interesse só existiria no falatório e na curiosidade, se não passar de uma possibilidade de pressentimento sem compromisso. O falatório não almeja o que nele se presente seja realizado, porque dessa forma ele não poderia mais pressentir. No entanto, é preciso destacar que o falatório, curiosidade e a ambiguidade não são conscientes. Esta defesa não é feita de maneira intencional. Além disso, o tempo do falatório é rápido, tão veloz, que antes tinha pressentido e realizado chegou tarde demais em relação à novidade atual. A ambiguidade do falatório e da curiosidade faz com que o que é autêntico e novo envelheça ao se tornar público, aberto a todos. O que realmente é autêntico terá sua força quando for desvelado, ou seja, quando o falatório perder seu interesse e morrer. Concluindo, em relação ao que realmente acontece, a ambiguidade oferece a interpretação comum aos discursos sem questionamentos e embasamentos, desvalorizando as ações e os acontecimentos. Assim, no impessoal, nossa compreensão não permite ao ser humano ver a si mesmo, estando sempre de maneira ambígua, uma vez que sempre lançado na publicidade, ou seja, ao que está aberto para todos, onde falatório e a curiosidade controlam tudo, e onde cotidianamente tudo e no fundo nada acontece. Essas duas últimas citações eu tirei do texto do Heidegger. Então esse foi o resumo que eu fiz sobre a ambiguidade do item 37 sobre a ambiguidade. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? João, eu queria comentar só duas coisas. A primeira é que no resumo que você fez, você usa toda hora ser humano, né? Uhum. E isso é bastante problemático aqui, justamente porque ele exibe um exemplo de algo de falatório, por exemplo, né?
Então, por exemplo, a gente fala de ser humano, vocês entendem o que é ser humano, e no final a gente perde qual que é o sentido, por exemplo, de ser humano. Então, por exemplo, ser humano é um tipo de conceito que está no nosso linguajar cotidiano, que a gente acha que entende, que é tipo, todo mundo sabe o que é ser humano, né, por assim dizer, mas ninguém exatamente tem o que significa ser humano, por assim dizer. Então, para o Heidegger, essa noção de ser humano é uma noção bastante problemática, assim, né? Por isso que ele está usando Dasein e Seraí, ou Seraí, né? Seraí. Se eu puder traduzir, Ser humano por né? Mas é porque justamente essa noção de ser humano é algo que ela não tem enraizamento, né? Justamente é uma noção que falta, né, enraizamento e falta conceituação, né? Falta investigação em cima dela. Entendi. Então, tipo, eu só evitaria, né, quando você estiver falando do rádio, de usar pelo menos sem fazer um... né? Então, e aí outra coisa que eu notei no seu resumo é que eu não sei se eu entendi exatamente, porque pelo menos a ambiguidade que eu acho que o Heidegger está tentando apontar aqui, e aí justamente isso que eu achei que ficou um pouco confuso, eu não sei se eu entendi, ou se eu não, se foi um problema meu, né? Mas a ambiguidade que o Heidegger está tentando apontar aqui não é exatamente a ambiguidade do que é certo ou não é certo, mas é a própria perda do critério de você saber se algo é próprio ou impróprio, se é autêntico ou inautêntico, se é algo seu ou se é algo do outro, né? Então, não se trata exatamente só de você dizer que, bom, a gente sempre age na medida que os outros agem, ou na medida que os outros sentem, na medida que os outros sentem, desejam, por assim dizer, né? Se trata mais de uma coisa que eu acho que ele até vai falar em algum momento aqui, né, que é uma... Você perde a possibilidade, de tal maneira profunda nessa ambiguidade, de que você não sabe se o que você disse para você, se o que você fez, por exemplo, é algo que você fez em vista de si próprio ou em vista dos outros, né? Então, e como você não consegue determinar se foi em vista dos outros ou se em vista de si mesmo, você perde, né, a noção de que se isso aqui é autêntico, se isso aqui é inautêntico, se existe uma autenticidade, se existe um eu, se existe um outro, né? Então é como se a ambiguidade, eu acho que ela é como se ela permeasse, né, o solo das outras duas noções que o Vinícius estava falando, né, que é da questão do falatório, e acho que isso você apontou bem, né, dessa questão de como ela permeia os outros, né, mas acho que ela permeia justamente nesse sentido, de quando a gente perde o critério, né, de saber se algo foi nosso, se não foi nosso, se foi do outro, se não foi do outro, e aí nesse sentido a gente fica mais desenraizado ainda, né, por assim dizer, porque a gente não consegue nem saber para onde ir, né, porque todas as nossas ações parecem que a gente não tem um guia, né, por assim dizer, não tem nada que consegue dar as balizas para o que a gente precisa fazer. Então, nesse sentido, eu acho que é bastante importante essa noção, e aqui não estou comentando mais sobre o que você falou, mas sobre só como é interessante, né, notar que aqui o Heidegger ele está justamente quase que cortando assim, né, um certo discurso de que nossa, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser autêntico, e o que todo mundo precisa ser autêntico, todo mundo precisa ser próprio. Ele está falando, bom, mas falta o próprio critério para esse tipo de coisa, né? Então, um problema um pouco maior ainda, né? O problema, né? Vai para um outro nível porque não existe baliza para a gente determinar se o que a gente está fazendo é próprio, impróprio, autêntico, inautêntico. Então, acho que nesse sentido que o argumento dele vai bem profundo, assim, né? Por assim dizer. Então, não é simplesmente um discurso tão simples, né, quanto dizer, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser próprio, né? Por assim dizer. Né? Eu queria pontuar só essas coisas, assim. Ok. Pode passar para outra parte já? Alô? Pode sim, pode sim. Não, eu fiquei sem retorno agora. Então, a gente vai começar agora a parte 38. Na parte 38 eu fiz um pouco diferente. Como ela era um pouco mais longa, ela tem 19
parágrafos, os parágrafos são um pouco mais compridos, eu fiz uma leitura estrutural, eu dividi o texto em blocos e analisei cada bloco. Assim, já vou falar quais são os blocos logo de cara. Os 3 primeiros parágrafos eu coloquei como primeiro bloco, em que ele coloca o problema da decadência, que ele apresenta o problema que ele vai discutir ao longo do texto. Do parágrafo 4º até o parágrafo 6º, ele continua a desenvolver o problema da decadência, só que a partir de um outro prisma. Do parágrafo 7º até o parágrafo 12º, ele fala da problemática do tentador e do tranquilizante. Ele fala de várias coisas, mas essa questão do debate entre o que é tentador e é tranquilizante é o que predomina nesse bloco. E do 13º até o 19º, ele apresenta alguns conceitos, mas ele também já vai finalizando o texto e também o próprio capítulo do livro. Isso aqui é o final do capítulo, então ele já está finalizando o capítulo também. Então vamos agora para o primeiro bloco, são os 3 primeiros parágrafos, que ele apresenta o problema da decadência. O que é interessante, que ele não usa, que eu achei interessante nesse primeiro bloco, é que ele não usa o termo decadência da maneira que a gente usa cotidianamente. Ele faz uma releitura do termo decadência, que ele coloca aqui no segundo parágrafo. Esse termo, decadência, não exprime qualquer avaliação negativa, ou seja, ele já está ressignificando o termo, porque a palavra decadência, primeira prima oculi, quando a primeira vez que você ouve, você já vê a ideia de uma coisa negativa, de uma coisa que está se desgastando, que está se destruindo e que está arrumando para o seu fim. Aqui ele já nega esse caráter da decadência. Pretende apenas indicar que, em primeira aproximação, e na maior parte das vezes, a presença está junto no mundo das ocupações. Então, para ele, a decadência são duas coisas. Ao mesmo tempo, é um conceito dúplice. Algo que está junto, ou seja, com relação ao mundo, ele está junto, ou seja, tem a decadência e o mundo, são duas coisas diferentes, mas elas estão juntas, uma relação dialética, e que ela está no mundo ao mesmo tempo, ou seja, aí seria a ideia do uno. Não são de duas coisas, a decadência e o mundo, seria uma coisa só, como se os dois conceitos fossem fundidos em uma coisa só. Espera aí, Vinícius. Espera que o Vinícius colocou uma coisa aqui, só um minuto. Só um minuto. Vinícius, o que você falou aqui, que você colocou? Não, eu só coloquei que, de novo, né, ele tenta negar essa crítica que ele faz, tenta negar-se como crítico da cultura, né? Ah, sim. Não, sim. É que você colocou uma coisa assim, eu pensei que fosse uma pergunta. Tá. Então, agora eu vou ler um trecho aqui que eu acho interessante, que é o final do 3º parágrafo. Ao contrário, constitui justamente um modo especial de ser no mundo, em que é totalmente absorvido pelo mundo e pela copresença dos outros no impessoal. Então, ele coloca o problema aqui nesses 3 primeiros parágrafos, ele coloca o problema da decadência. Ele está especificando o que ele vai debater no resto do texto. Alguma pergunta? Pode passar para outra parte? Ok. Então, na segunda parte, ele vai continuar fazendo debate sobre a questão da decadência. E o que é também interessante, que no 5º parágrafo, ele repete a ideia que ele apresentou no argumento do 3º parágrafo. Eu vou ler o 3º parágrafo e o 5º. O 3º parágrafo do bloco anterior. Assim, a decadência da presença também não pode ser compreendido como queda de um estado original, mas puro e superior. Disso, nós não dispomos onticamente de nenhuma experiência e ontologicamente de nenhuma possibilidade de guia ontológicos para uma interpretação. Ou seja, novamente ele nega a ideia da decadência como algo negativo. Ele fala aqui que não pode ser aprendida como a queda de um estado original. Além de negar essa carga negativa da palavra decadência, ressignificando-a, ele coloca a decadência, o conceito de decadência dele, sob o ponto de vista eminentemente ontológico. Então, para o Heidegger, a questão da decadência,
que é a presença de estar junto e no mundo das ocupações, ou seja, a presença está junto e no mundo das ocupações, seria o conceito de decadência para ele, estaria localizado eminentemente no campo da ontologia. Então, para ele é um conceito ontológico. Agora, o quinto parágrafo que eu mencionei. Seria um equívoco compreender a estrutura ontológica existencial da decadência, atribuindo-lhe o sentido de uma propriedade ôntica negativa que talvez pudesse vir a ser superada em estágios mais desenvolvidos da cultura humana. Ou seja, novamente, é uma coisa que eu achei que ele bate muito nessa tecla. Ele bate muito nessa tecla de ressignificar o termo decadência, afastando o seu viés negativo, ou seja, de uma coisa que está ruim, que está se esfarelando, que está rumando para o seu fim, rumando para a bancarrota, rumando para a destruição, e dá um outro caráter, e esse caráter, como eu já citei anteriormente, tem uma natureza eminentemente ôntica. Aqui no sexto parágrafo, ele continua desenvolvendo o argumento dele sobre a decadência, baseando naquilo que ele falou no parágrafo, só um minuto, no parágrafo 2º, que é como a presença está junto no mundo, está junto e no mundo das ocupações. Alguma pergunta, por favor? Não, então, segue. João, Oi. só para pontuar, talvez seja até algo que o Lucas saiba me dizer melhor do que eu, mas a discussão que ele está tendo aqui com relação a esse termo da decadência também remete a um contexto religioso, né? Porque ele está tendo uma discussão aqui, né, justamente porque esse termo é um termo que é muito utilizado na teologia, né? Então, a decadência do homem no mundo, por assim dizer, né? Então, a decadência da parte espiritual para a parte mundana, né, por assim dizer. Então, essa questão que ele está tentando trazer aqui é justamente tirar essa apropriação teológica, né, desse termo, mas ainda se apoiando na parte filosófica que ele retém, assim, né, por assim dizer, né? Então, se, por exemplo, pelo menos aqui eu estou dando uma interpretação um pouco mais livre, assim, né? Mas se não é como se anteriormente, né, o Dasein tivesse, ele está retomando aqui aquela noção de que não é como se anteriormente o Dasein tivesse no mundo autêntico, no mundo próprio, no mundo na qual ele mesmo faz as suas coisas sempre da sua maneira, e de repente ele cai no mundo da profanidade, ele cai no mundo da cotidianidade e desse tipo de coisa. Ele está tentando puxar justamente, bom, nessa noção de decadência já está posto aquela noção do homem que decaiu, né? Do homem que decaiu aos olhos de Deus, por assim dizer. Mas não é porque ele decaiu temporalmente, né? Quando ele era criança, ele era puro e de repente ele decaiu. Não, ele sempre já esteve decaído porque está na estrutura ontológica, né, desse ser que ele já decaiu, né? Então, nesse sentido, ele está tentando puxar esse fio, assim, me parece. Talvez o Lucas consiga até comentar melhor do que eu, assim. Não, pelo contrário, né? Acho que foi muito válida, assim, a sua explanação. Eu só gostaria de acrescentar, assim, para não também dizer o que você disse de novo, mas que esse termo decadência, para a teologia, ela tem uma ligação com uma constituição da própria natureza do homem, né? Então, parece que o Heidegger ele também tenta se afastar da possibilidade de decadência enquanto ligado a alguma espécie de essência permanente, de uma substância, de uma natureza que regesse aquilo que o homem deveria ser. Porque para a teologia, decadente, Santo Agostinho e tudo mais, decaiu da natureza original, decaiu daquilo que deveria ser, ou daquilo que era, e precisa retornar. Então, parece que, né, como o Vinícius bem disse, né, não tem esse jogo moral com o termo decadência. Certo. Não, por exemplo, aqui, voltando, ele ressignifica a palavra decadência, que, por exemplo, na teologia ela tem um significado, que vocês acabaram de falar. No direito, também tem um instituto chamado decadência,
que tem um significado completamente diferente da teologia, não tem nada a ver. Decadência no direito, que é um conceito que surgiu no direito romano, que seria a perda de um direito pelo transcurso do tempo. Então, você perguntar para um teólogo o que é decadência, para um teólogo cristão, ele vai dar esse conceito que o Lucas falou. Agora, se você perguntar o que é decadência para o jurista, ele vai falar o conceito que eu acabei de falar. Ou seja, não, decadência é a perda de um direito pelo transcurso do tempo e seu não exercício. Na verdade, falta falar essa última parte do não exercício. A perda de um direito pelo transcurso do tempo e seu não exercício nesse dado tempo. Então, aqui o Heidegger tenta, ao meu ver, fazendo uma interpretação livre, pegando a palavra que o Vinícius usou, ressignificar a palavra decadência. Porque tem vários significados. Tem vários significados, eu vou aqui dar um novo significado, afastando, que eu sinto também que ele afasta a carga negativa que existe na palavra decadência. E tem essa tentativa de afastar essa carga negativa que se tem na decadência, tomando o significado de decadência no seu sentido mais comum, que seria o decaimento de algo que está se decaindo, está se destruindo, está esfarelando e está rumando para o seu fim, para a bancarrota, etc, etc. Então, é isso aí. Aliás, ele fala sobre isso, inclusive, né, o Vinícius Matos falou sobre isso na parte dele, né, sobre a ressignificação, e aqui o Heidegger, na prática, também está fazendo isso. Antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Já são 8h30, 9 horas acaba religiosamente às 9, ou se precisa dar uma esticadinha, pode dar essa esticadinha? Eu vou ter outra aula, mas se você quiser continuar, não tem problema. Mas eu vou ter que sair para outra aula, viu? Vinícius Paiola, manifeste, já que você é o dono do bar hoje. Por mim, se você puxar assim, 10, não, sim, puxar minutos depois, não é tudo meia... bem, tranquilo. Fica tranquilo. Não é que eu perguntei porque a colega falou que tem esse problema e eu também tenho esse problema. Eu tenho uma aula depois dessa, mas se eu precisar puxar 10, 15 minutos, eu entro atrasado na última aula, sem nenhum tipo, na outra aula, que não vai ter nenhum tipo de problema para mim também. Mas eu perguntei só por perguntar, é bom consultar os Não, João, mas se você tiver outra aula, a gente fecha às 9, e aí você tem disponibilidade para na próxima terça apresentar? Eu prefiro o seguinte, eu prefiro dar uma esticadinha de 10, 15 minutos, se necessário. Que eu acho que... Tá bom, então, a gente... Porque, como eu falei, se eu der essa esticadinha de 10, 15 minutos, não me prejudica na outra aula, nota, porque o professor lhe dá uma tolerância de 10, 15 minutos. Então, para mim, tudo bem. Eu só perguntei para perguntar mesmo. Tá, então, eu estava na segunda parte, né? Só me localizar aqui agora. Deve ser uma gelada. Boa. Deixa eu só me localizar aqui agora, que depois da piada eu acabei me perdendo. Aqui. Tá, então a gente estava indo para a terceira parte, se eu não estou equivocado, né? Ou a gente está na segunda parte ainda, no segundo bloco? Acho que você estava terminando o segundo bloco ou começando o terceiro, não sei exatamente. Tá, perfeito. Então, aqui, sem dúvida, sim. Então, isso. Então, eu vou começar o terceiro bloco. O terceiro bloco, ele já começa falando sobre o falatório. Ele retorna a ideia do falatório que ele anteriormente desenvolveu. Eu vou ler o trecho. O falatório abre para a presença de uma compreensão, o ser para o seu mundo, para os outros e para consigo mesmo, mas de maneira a que esse ser converse o modo... Desculpa, eu estou com um pouco de dificuldade de enxergar por causa da luz. Conserve o modo de uma oscilação sem solidez. A curiosidade abre toda e qualquer coisa de maneira a que o ser esteja em toda parte, em parte alguma. A ambiguidade não esconde nada à compreensão da presença, mas o que faz para rebaixar o ser no mundo ao desraizamento do que em toda parte e em parte alguma. Como eu falei, eu tenho umas coisas que eu gostaria de ler, mas eu não estou enxergando muito bem agora. Quem tem astigmatismo, 6 graus de astigmatismo, eu acho que me entende muito bem. Então, aqui ele retoma a ideia do falatório, mas não só do falatório, de todos os termos que ele debateu anteriormente, o falatório, a curiosidade e a ambiguidade. Ele retorna para pegar o
ponto central, que eu, do meu modo de ver, desse trecho aqui do Heidegger, que é o debate entre o que é tentador e o que é tranquilizante. Que isso aqui é o ponto central desse capítulo, o debate do que é tentador e tranquilizante, que vai, em última maneira, dar amarração no conceito de decadência e vai justificar a questão da angústia posteriormente. Eu vou ler aqui, vou torturá-los com a minha leitura do meu voo cego aqui. Tornando-se uma tentação que ele fala aqui no parágrafo anterior do 9. Se, porém, no falatório e na interpretação pública, a própria presença confere a si mesma a possibilidade de perder-se no impessoal e decair na falta de solidez, é porque a própria presença prepara a si mesmo a tentação constante de decair. É que o ser no mundo já é em si mesmo tentador. Aqui ele fala sobre a tentação e coloca uma qualidade, coloca a questão da tentação como uma qualidade inerente no ser no mundo. Ou seja, não é algo externo, é algo que é inerente ao ser no mundo. E aí ele dá a ideia do que é tentador, a ideia de movimento, a coisa que faz o ser no mundo se movimentar, ir para frente. E contrapõe essa ideia com a ideia de tranquilizante, que seria aquilo que vai dar a harmonia ao ser no mundo. Seria o elemento estático, o tentador seria o elemento dinâmico e o tranquilizante o elemento estático de uma relação dialética. Daí mostra, a meu ver, que o ser no mundo é algo contraditório, porque ele tem um caráter tentador, mas tem um caráter tranquilizante. O tranquilizante como harmônico, que tenta harmonizar as coisas. E aqui tem uma frase no parágrafo 11º que ele coloca: a tranquilidade tentadora aumenta a decadência. Aqui ele funde o conceito de tranquilidade com de tentação, para demonstrar que os dois conceitos estão presentes ao mesmo tempo no ser no mundo, e isso aumenta a decadência a partir do conceito de Heidegger. A gente já discutiu isso exaustivamente aqui. Esse caráter contraditório aumenta a decadência. Alguma pergunta? Alguma colocação? Deixa eu falar uma coisinha rápida. Eu acho que, de fato, claro que ele não colocaria nesses termos, mas que existe um caráter dialético que está perpassando o texto desde a apresentação do falatório e da curiosidade, né? Enquanto um seria uma abertura total, o outro seria um fechamento total. E tanto o fechamento total quanto a abertura total impossibilitam uma desobstrução, né? Impossibilitam a abertura do horizonte significativo originário, né? Eu acho isso interessante, e parece que esse caráter dialético começa lá com essas duas características, perpassa o texto até onde você chegou mesmo. Enfim, só queria chamar a atenção para isso. Acho que o Heidegger ficaria um pouco bravo se a gente chamasse isso de dialética, mas eu acho que Eu tive a mesma impressão que você teve, Yuri. Eu tive a mesma impressão. Você tem o caráter ontológico da abertura máxima e da, vamos dizer assim, abertura mínima, que eles se relacionam e que, em última análise, essa relação entre esses dois extremos impede que o horizonte se abra para o ser no mundo. Eu tive essa mesma impressão que você teve. Não sei se o Heidegger concordaria, mas, enfim, whatever. João, Oi. Eu queria comentar também uma coisa, que quando você estava falando da questão da tentação, eu só vou ser bem chato com isso, porque você usou o termo quase como se fosse algo inerente, né? E eu acho que esse é um termo muito ruim para falar disso aqui, porque ele dá a impressão de que existe algo dentro, né? E é justamente isso que o Heidegger não quer puxar, né? Ele tá falando não é algo, não é um dentro, né? Não é, e também não é exatamente um fora, né? Não existe esse caráter de uma essência interna, por assim dizer, né? Então, e o termo que você usou, inerente, retoma isso, né? Justamente aquela questão que a gente teve, eu acho que bem no começo lá do curso, sobre a questão de, bom, o Heidegger está trabalhando aqui com modos de ser, né? Modos de funcionamento, e não exatamente com natureza, né? E acho que inerente vai para esse sentido de natureza. Então, tomaria cuidado um pouco com isso. E uma outra coisa que eu fiquei com dúvida, que você falou que a questão
Acho que a questão da tranquilidade e da decadência se dão de uma maneira paradoxal, assim. Você pode explicar, mais ou menos? Tentação. Não, tentação, não foi decadência, foi tentação. O tentador é tranquilizante, não é paradoxal, é dialético. Não, só voltando, já vou devolver a pergunta para você, que ele coloca no final do nono parágrafo. É que o ser no mundo já é em si mesmo tentador. Como eu posso interpretar esse parágrafo se eu não posso me valer do conceito da inerência? É a última frase do nono parágrafo da parte 38. Desculpa, travou aqui para mim. Você pode repetir, João? Claro, pois não. É que aqui, a última frase do nono parágrafo é que o ser no mundo já é em si mesmo tentador. Como que eu interpreto essa frase se eu não posso me valer da categoria da inerência? Que ele está falando que é em si mesmo tentador. Então, ser em si mesmo tentador é algo que já está nele. Sim. Que é inerente, mas eu não posso usar o conceito da inerência. Então, como eu interpreto esse parágrafo? Essa frase. É que aqui no caso, o ser no mundo não é uma natureza, mas é uma condição, né? Então, existe uma condição existenciária na qual o Dasein está. Então, o mundo não é uma algo que pertence ao Dasein, por assim dizer. Ele tem o caráter do ser no mundo porque o modo de ser dele é desse jeito. Só que esse modo de ser dele não é uma natureza, né? Por assim dizer, não é uma essência. É justamente isso que o Heidegger está tentando desvincular, porque aqui, esse ser no mundo, é o modo como ele se movimenta no mundo, por assim dizer, né? O modo como ele abre o mundo, né? Por assim dizer. Como a gente vai ficar, como ele vai tratar, ele já tratou, né? Um pouco dessa questão da abertura, ele está sempre reiterando esse termo da abertura, porque vai ser importante lá no fechamento. Mas esse ser no mundo são modos através da qual ele se dirige. Então, por exemplo, no capítulo 3, ele já mostrou, bom, como é que é o modo, esse ser no mundo se dá por 3 aspectos, né? Então, tem o caráter do mundo, tem o caráter do ser com, tem o caráter do serem, né? Então, são todos modos, né, que juntos performam a maneira como o Dasein se locomove, como é que ele age, né, por assim dizer, como é que ele se dá nas suas ações cotidianamente, né, principalmente focando nessa questão cotidianamente. Então, ele está determinando ali estruturas existenciárias, né, por assim dizer, estruturas ontológicas, mas que não são estruturas de natureza, né, por assim dizer. Por isso que essa questão de inerência é problemática. Deu para entender um pouco melhor? Não. Assim, tentando contribuir com o Vinícius, né? Desculpa. E para a gente, de repente, tentar entender também assim, a coisa do porquê é dificultoso para o Heidegger a palavra inerência. E eu acho interessante a gente tentar tomar o princípio de pensamento que, de repente, né, ele tomou para perceber, de repente, o que, de fato, está tentando se abrir com... Não se pode dizer isso, né, do Heidegger, mas com o modo, o sistema de filosofia inaugurado pelo Heidegger. Então, inerência, eu acho que é, de fato, uma palavra dificultosa. É claro, se há a possibilidade da crítica, sem dúvida, né? Há a possibilidade da crítica. Mas o problema, assim, é que eu penso também, como o Vinícius dizia, né? A questão da natureza. É porque quando a gente fala inerência, automaticamente, assim, ou consequentemente, pelo menos para mim, a gente pensa em algo, um bloco, que a esse bloco é inerente, é agregado, é inserido determinadas coisas que fazem parte dele, mas que não são ele. Então, a gente tem um sujeito dotado de pequenas inferências. Então, para dizer de outra forma, a gente tem um sujeito dotado de categorias, a gente tem um sujeito dotado de propriedades que são inerentes a ele. Entende? Eu acho e o Heidegger parece que ele está tentando perceber o movimento do Seraí
do Dasein de uma forma diferente, que daí entra naquilo no modo como o Vinícius tenta dar a palavra, né, desse jeito de acontecer do Dasein. Porque dizer que o Dasein, dizer que é inerente ao Dasein, o caráter do ser no mundo ser tentador, dizer que o ser no mundo é a cada vez de novo tentador, talvez signifique dizer que a nossa Constituição ela é de tal forma que ela nos tenta a seguir determinadas, vamos dizer assim, constituições que fazem parte da forma como ela acontece. Então, a gente tem a tentação de seguir a impessoalidade. A gente, né? A gente já é ruim dizer a gente, né? Mas parece que o Dasein ele tem a tentação de seguir a impessoalidade, ele tem a tentação de seguir a curiosidade, ele tem a tentação de seguir o falatório, ou pelo contrário, de repente, não tanto rigoroso, mas o Dasein, de repente, ele tem a tentação de seguir as estruturas que fazem parte da autenticidade. Parece que a gente, ao mesmo tempo que é envolvido por... O Dasein, ele é chamado, né? Vamos dizer assim, ele é tentado, tanto que no próximo, né? Ele vai falar sobre a fala pública, né? Sobre a questão da publicidade, que a publicidade tenta, né? Mas não é que é uma coisa, talvez, também, né? Eu imagino que dê de fazer essa possibilidade de interpretação com as realidades culturais, né? O ambiente que nos envolve, esses ambientes, de certa forma, chamam Dasein, mas eu acho que ontologicamente, da forma como Heidegger ele tenta tratar, é porque essa possibilidade de publicidade, de impessoalidade, de cair na esfera no modo de ser público, chama, ele é algo que é próprio do Dasein. Próprio é difícil, né? É dificultoso tratar assim, as coisas com Heidegger. Mas eu acho que também, eu concordo com o Vinícius, né? É aquilo, né? Parece que a gente tem que estar com um olho no peixe e outro no gato. Enquanto a gente fala uma coisa, enquanto a gente usa das esferas ônticas, né, para tentar enxergar o caminho que o Heidegger está tentando traçar, a gente tem que ter em mente, ao mesmo tempo, qual que é a estrutura ontológica que possibilita esse modo de acontecer do Dasein. Então, um olho no peixe, outro no gato, né? É ver uma coisa enxergando outra, parece, né? Certo. Então, bola para frente. Vinícius. Sobre isso, rapidinho, eu posso estar falando besteira também, porque eu não conheço um pingo de Heidegger, só o que eu li até aqui com vocês. Mas eu acho que tem uma questão fundamental também, é que a gente não pode atribuir predicado ao ser, né? E esse é um grande lance, assim, pelo menos na minha leitura, e foi algo que me fez entender. A crítica do Heidegger é justamente que a gente pode, de fato, atribuir vários predicados a um sujeito. Mas quando a gente acha que a gente está exaurindo as possibilidades do sujeito, ao atribuir todos esses predicados, a gente esquece da questão fundamental de que o sujeito é alguma coisa e a gente tem que investigar justamente o né? O ser. E o ser a gente não pode atribuir predicado. Então a gente tem que ir atrás de uma outra... eu ia falar de uma outra metafísica, ia ser ótimo, né? Mas enfim, vou falar nesses termos. A gente tem que ir atrás de uma outra metafísica que não seja essa metafísica substancialista de atribuição de predicados. Eu penso que é por aí também. Ok, bola para frente. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não, então bola para frente. Vinícius, você me fez uma pergunta. Qual foi a pergunta mesmo? Era se você podia repetir como é que se dava aquilo que você chamou de paradoxal, que era a relação entre a tranquilidade e a tentação. O que é tentador e tranquilizante. Na verdade, eu não usei o termo paradoxal, eu usei o termo dialético, né? Mas, enfim. Aqui, vamos voltar para o capítulo, para o parágrafo 11º. Aqui ele coloca na terceira linha. A tranquilidade tentadora aumenta a decadência. Então, ele, antes dos parágrafos anteriores, ele colocou dois tipos de conceito. O conceito tentador e o conceito tranquilizante. Que, de certa maneira, existe um conflitozinho esses dois conceitos. Seriam dois conceitos que não se alinhariam. Seriam, de certa maneira, contraditórios entre si. E aqui ele faz uma construção de colocar os dois conceitos contraditórios juntos, que ele fala que o que vai aumentar a decadência não é só a tranquilidade, nem só o que é tentador, mas é a relação dialética que vai existir entre esses dois termos.
Assim, mas eu acho que nesse caso, o que ele está definindo como tranquilidade e o que ele está definindo como tentação não são contraditórios. Não, são opostos, Se a contraditórios, gente... não, eu não falo contraditórios, mas no sentido de opostos. Não é aquela coisa que é a negação, seria a negação total e restrita. Mas há dois conceitos que se opõem de uma certa maneira. Quando eu falo contraditório, não é que um nega o outro, um mata o outro, sei lá, eu só entendo um se eu não entender o outro. Seriam opostos, dois conceitos que se opõem. Seria nesse sentido que eu uso o termo contraditório. Assim, mas eu também acho que não é o caso também deles serem opostos. Por isso que eu acho que, por exemplo, nesse caso, usar o termo dialética é ruim, né? Porque leva a essa concepção de que existem duas partes que estão ali, né? Supondo uma contradição, supondo uma superação, né? Que é necessário ter uma superação das duas, né? Por uma outra via. Então, nesse sentido, porque eu acho que a questão aqui é justamente que a tentação e a tranquilidade elas se dão ao mesmo tempo, né? Como ele afirma lá no final do parágrafo 10, né? Então, o ser no mundo que decai é para si mesmo tentador e ao mesmo tempo tranquilizante. E aí, o que é essa tentação, né? É isso que você tinha falado, justamente. A questão é que ele é essa tentação de se perder de si mesmo, né? De se perder, de sempre ir em relação ao outro, de sair de si mesmo, né? De ver de ir na publicidade. E essa tranquilidade que ele define é o que ele vai definir depois, duas linhas aqui no parágrafo 11, né? Que é uma atividade, né? Não é algo paralisante, né? Então, de alguma maneira, é como se não está sendo oposto, não são duas partes que estão sendo opostas aqui, né? Por isso que eu acho que é importante notar isso. Por isso que eu acho que, por exemplo, o termo dialética, o termo paradoxo, o termo oposição aqui não cabe aqui. Sim, mas lembrando que o fato de existir uma relação dialética não significa que vai haver uma superação, como você disse, né? Eu posso ter uma relação dialética que ela não se supera, daí gera crise, gera outros tipos de problemas, enfim. Voltando ao texto, que já estamos no limiar do horário. Então, assim, eu vou ler o 12º parágrafo, que é o que finaliza esse bloco, que é o penúltimo bloco. Os fenômenos aqui demonstrados de tentação, tranquilidade, alienação e aprisionamento caracterizam o modo de ser específico da decadência. Designamos essa mobilidade da presença em seu próprio ser de precipitação. A presença se precipita a si mesma para a si mesma na falta de solidez e na nulidade de uma cotidianidade imprópria. Mediante a interpretação pública, essa precipitação fica velada para a presença, sendo interpretada como ascensão e vida concreta. Então, aqui finaliza seria o parágrafo que finaliza esse penúltimo bloco. E no último bloco, ele já vai fazer a finalização do que ele havia discutido anteriormente. Esse último bloco começa no 13º parágrafo e vai até o 19º, e também faz a finalização do próprio capítulo na qual esse trecho está inserido. Bom, por conta do adiantar da hora, eu dou por encerrada a minha apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria pensar um pouco mais sobre o que o Vinícius falou, né, sobre dialética. Porque, assim, eu acho que... Eu inclusive, falei, né, que me parece que minha leitura foi guiada pensando um pouco nisso também, de uma estruturação dialética. Mas, de fato, se a gente levar a dialética no sentido mais forte do termo, de que a gente tem dois contrários, ou melhor, dois contraditórios que vão se superar, eu acho que não é o que acontece, mas as duas estruturas que são quais, da tranquilizante e tentador, né, parece que são, é engraçado, né, parece que são duas estruturas opostas, mas que a relação de oposição não está lá, né, parece que o conteúdo das duas categorias, ou melhor, dos dois existenciários, né, são conteúdos opostos, né? Mas a relação de oposição não está lá necessariamente. A relação de oposição entre os dois. Eu não sei se eu fui claro. Sim. Mas eu acho que minha leitura, pelo menos, foi um pouco por aí. Eu achei que o conteúdo das duas é diferente. E que o Heidegger, de alguma maneira, quer ressaltar isso.
Exatamente. E outra coisa, só o fato de existir uma relação dialética não significa que de maneira necessária e mecânica vai haver a superação. Que a não superação pode gerar a crise, por exemplo, a alienação, etc, etc. Então, não dá para afirmar de maneira mecânica que só porque existe uma relação dialética vai existir a superação entre os dois opostos ou entre os dois contraditórios. É que depende do que você está chamando como dialética, né? Mas aí a gente ficaria até amanhã falando disso. Até amanhã não, até depois de amanhã. Até amanhã você está sendo otimista demais. Como último comentário, eu só queria reforçar essa questão de vocabulário que o Heidegger usa aqui, e que ele mesmo, né, faz até uma nota, né, não uma nota, né, mas ele pontua isso no parágrafo 18 dessa última sessão, né, que ele vai colocar justamente, bom, não se trata aqui, né, de uma corrupção da natureza humana, não se trata de um homem se afogar no pecado, não se trata, né, de um status integritatis, né, então, um estado de graça, né, que ele comenta aqui no latim, né, se trata, porque o que ele, bom, existe esse vínculo, né, entre o Heidegger e a teologia, tá, então, o Heidegger foi um religioso por muito tempo, né, então, ele fez essa a faculdade de teologia primeiro, né? Ele começou fazendo teologia. E aí aqui tem vários comentários, né, sobre isso que reforçam como Heidegger usa esse vocabulário cristão, né? Então ele usa decadência, ele usa decair, ele usa joga com essa questão da corrupção, joga com essa questão da ascensão, né, dessa autenticidade, e porque ele lê também muito o Santo Agostinho, né? Então, não é um negócio à toa, assim, essas notas e essas coincidências, né, por assim dizer, entre o que ele está propondo aqui e o que a teologia discute, né? Ele está urindo um vínculo filosófico aqui da teologia que, inclusive, tem comentadores que falam sobre isso, né? Acho que tem o João McDowell, Lucas, acho que talvez você até conheça melhor, né? Que ele foi um dos primeiros comentadores de Heidegger aqui no Brasil, em que aproximava o Heidegger, por exemplo, do Platão, dessa origem cristã, por assim dizer. Então, tem várias coisas que vão nesse sentido, assim, e realmente tem bastante base, assim, realmente, para os termos que o Heidegger usa, assim, né? Mas, então esse vínculo existe, assim, eu acho que é mais do que que nem o João estava falando, né, mais do que um significado que está aí, né, que a gente usa, decadência pode significar isso, pode significar aquilo, não, mas acho que estava realmente ali no horizonte do Heidegger fazer essa discussão nesses termos, com esse tipo de saber, né, por assim dizer. Mas eu acho que, se alguém tiver mais alguma coisa para comentar sobre isso. Cara, eu só acho genial que tem um comentador que chama João McDowell e eu estudo um filósofo que chama John McDowell. Eu acho isso... Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo. Eu achei sensacional. Acho que, inclusive, João Amazonas McDowell, eu acho que tem um dos sobrenomes dele é Amazonas, assim, então, bem curioso mesmo. Bom, gente, tudo deu por hoje? É isso. Boa noite, galera. Valeu. Falou, pessoal. Até mais. Boa noite. Bom seminário aí, Vinícius, João. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lucas. Obrigadão, né? Deixa eu só interromper a gravação aqui.